16. Deixa eu abrir aqui meu arquivo. Salmo 16. Nós vamos continuar vendo a respeito da oração nos salmos. Nós aprendemos nas últimas quartas-feiras algumas verdades que os salmistas nos ensinam em suas orações ou cânticos nos salmos. Primeiro, nós aprendemos que a oração é uma oportunidade de confiar e descansar em Deus. Depois, nós aprendemos ainda que a oração é uma oportunidade de contemplar a grandeza de Deus. Na semana passada, nós vimos que a oração é o melhor remédio nos momentos de dúvidas e medos. E hoje nós vamos ver como podemos, além de confiar em Deus, adorá-lo através da prática da oração. Então, nós vamos ver que a oração é uma oportunidade de confiar e adorar ao Senhor. É uma oportunidade de confiança e adoração ao Senhor. O que eu pretendi, trazendo essas reflexões nos Salmos, é que muitas vezes a gente confunde, né, a oração só com aqueles pedidos, agradecimentos, mas a gente tem um mundo de oportunidades dentro da oração que a gente está vendo aqui. E para a oração não deveria ser para nós algo que fosse pesado ou chato de se fazer. Afinal de contas, é o meio que nós podemos falar com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. Se Ele fala conosco através das Escrituras, nós temos o meio de falar com Ele através da oração. E isso é maravilhoso e não deveria ser algo chato ou feito de qualquer jeito. Muito bem, então vamos ver o que é que diz o Salmo 16. Diz assim a palavra de Deus: Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustenta a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita não serei abalado. Por isso meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu servo veja corrupção. Tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpétuas. Mais uma vez, nesse salmo, é um daqueles salmos que a gente vê que pelo contexto do salmo, pelo que vai sendo descrito, parece que o salmista está passando por algum momento de aflição ali, até de iminente morte. Eu lembro um salmo que é muito parecido, foi o salmo que o pastor Timóteo me falou, que outro pastor falou para ele no momento difícil, é o Salmo 116, né, pastor, que também tem aquele versículo tão conhecido, que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus filhos, ou dos santos, né? Então, a gente vê nesses salmos, nessas descrições, que parece que há uma iminente morte ali para eles, algo que pode acontecer a qualquer momento. Mas o salmista não dá foco nisso. O que me deixa maravilhado nesses salmos é que eles usam esses momentos para louvar o Senhor, adorar o Senhor, e aproveitam esses momentos para engrandecer o nome de Deus. Então, o salmista começa fazendo um pedido a Deus aqui, nesse salmo. Ele diz: guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. A primeira coisa que a gente vê aqui é que não há uma barganha da parte de Davi com Deus. Ó Senhor, guarda-me porque eu sou rei, guarda-me porque Israel depende de mim, algo do tipo.
É simplesmente, ele pede que o Senhor o guarde, é um pedido puro por parte de Davi, não por algo que ele mereça ou por algo que ele é simplesmente pelo que ele crê. Senhor, guarda-me, porque em Ti eu me refugio. É o único lugar que eu posso correr para o Senhor. Apesar dos seus exércitos, apesar de aquilo que até hoje a gente conhece, Israel é um dos exércitos mais fortes do mundo até hoje, apesar de pequeno, mas Davi não se segura nisso. O que ele diz é, Senhor, guarda-me porque em Ti me refugio. Então aqui a gente vê um claro início de uma oração de alguém que está passando por alguma situação de iminente dificuldade. E nos próximos versículos ele coloca 3 instâncias. A gente vai ver aqui que Davi, ele aponta para o Senhor, aponta para os santos que há na terra, ou aqueles que serviria de algum exemplo para eles, e também aponta para os ímpios. É interessante isso que Davi faz. E aí ele faz 3 distinções. Primeiro, no versículo 2, digo ao Senhor. Qual é a reação de Davi em relação ao Senhor? Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Davi coloca aqui que independente do que ele perdesse, ou independente do que ele tinha a perder, o Senhor era aquilo, o bem maior dele, era o bem supremo que ele tinha, e independente do que ele perdesse, o Senhor era suficiente para ele. Depois ele coloca os santos, ou aqueles que há na terra que provavelmente fossem da mesma crença de Davi, né, no judaísmo aqui, por assim dizer, e ele diz, quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Assim como o Senhor usa vários exemplos lá em Hebreus capítulo 12, ele faz aquela galeria dos heróis da fé, conhecida em Hebreus 11, e quando chega no capítulo 12, para encorajar os crentes, ele é como se tivesse um plano de fundo, ele diz assim, visto que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, que no caso eram os heróis da fé, eles corram, portanto, a carreira que lhes está proposta. Os santos do passado, aqueles que viveram uma vida piedosa diante de Deus, servem como um encorajamento para nós. O escritor aos Hebreus falava disso. E Davi aqui também já tinha esses santos, esses homens, mulheres que serviam a Deus, como algo que ele diz, que são notáveis, no qual eu tenho todo o meu prazer. Servia como um encorajamento para Davi. E aí, por último, agora ele coloca aqueles que são os ímpios, que estão afastados de Deus. Muitas serão as dores daquele que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão nomes deles. Ou seja, Davi está lamentando por aquelas pessoas que provavelmente estavam ali do lado dele e que estavam abandonando ou trocando o Senhor por outros deuses. E então ele diz, nunca esse tipo de pessoa nem vale a pena ser falado o nome deles. Ele está lamentando por isso. Então, Davi, o Senhor é o meu bem supremo. Depois, aqueles que são os filhos de Deus, que estão servindo ao Senhor, servindo de exemplo, esses são aqueles que eu tenho prazer. E os ímpios, aqueles que estão afastados de Deus, são pessoas que Davi diz que terão dores grandes porque estão se afastando de Deus. E aí agora, na segunda parte do Salmo, Davi traz aquilo que me chamou mais a atenção, que é a adoração que ele faz a Deus. Ele tem um senso aqui de confiança em Deus que para nós deveria ser algo também encorajador. E ele diz assim, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. O que Davi está dizendo aqui? No versículo 5 e 6 também, ele diz assim, as minhas divisas caíram em lugares agradáveis, é linda a minha herança. O que Davi está dizendo aqui é que o que o Senhor já havia dado para ele, ou seja, ele está dizendo aqui, o Senhor é a porção da minha herança, o meu cálice, tu sustentas a minha sorte, ou sustenta o meu caminhar, por assim dizer. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis, é linda a minha herança. Davi estava olhando aqui o que tinha acontecido, o que ele já tinha, e ele está dizendo assim, rapaz, o Senhor é a porção da minha herança. Independente do que da minha herança terrena, que ele fala no versículo seguinte,
do que eu tenho, do que eu construí, do que aconteceu, o Senhor é minha herança. Isso já basta. Isso é suficiente. E aí, quando chega no versículo 7, ele diz: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Ele agora reflete que ter o Senhor como um conselheiro não tem preço. Davi reconhece isso, inclusive, até no momento de dormir, né? Apontando aqui geralmente para a noite, quando ele está falando isso, é naquele momento que você está ali antes de dormir, e ele reflete que até no momento de dormir o coração do salmista era ensinado. Se alguém puder abrir no Salmo 119, versículo 24, abra no Salmo 119, versículo 24 e leia. Olha o que diz o Salmo 119 quando ele está falando a respeito da palavra de Deus aí. Salmo 119 e o versículo 24. Olha o que diz esse versículo. Quão maravilhoso é. Também os teus testemunhos são meu prazer e são o meu conselheiro. Né? É o que o salmista está dizendo assim, olha, se tem algo que eu tenho por prazer, e está até mesmo à noite, aqui no versículo 7, até mesmo à noite isso está mudando ou moldando o meu coração, é a palavra de Deus. Bendigo o Senhor que me aconselha. E aí mais na frente, lá no Salmo 119, ele mostra que o que aconselha o Senhor é os ensinamentos, ou a palavra de Deus, aquilo que ele já tinha, a lei de Deus, né? E isso era o que aconselhava, o que encorajava ele até mesmo no momento de dormir. E quando chega aqui nos versículos 8 e 9, Davi reflete: tenho o Senhor sempre diante de mim, estando ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. O fato de o Senhor estar sempre com um salmista, o fato de o Senhor estar sempre com Davi já era um motivo de gratidão e confiança. O fato de ele estar dizendo aqui, eu tenho o Senhor sempre diante de mim. Ora, independente do que estava acontecendo, ou da iminente situação ali, até mesmo de morte, isso aí para ele era algo que não fazia sentido se ele fosse focar nisso. Ele usa esse momento em oração para adorar ao nome do Senhor. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando ele à minha direita, não serei abalado. Ora, se o Senhor está comigo, aqui fazendo uma referência ao Senhor estar de lado, né, ali à direita, eu não serei abalado. Por isso, pelo fato de ele saber que Deus está do lado dele, qual é a reação dele? O meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Ou seja, até mesmo o fato de eu saber que o Senhor está, eu vou estar alegre, o meu corpo vai estar tranquilo, porque se eu tiver de morrer, ou se o Senhor permitir que a morte me alcance, eu estou tranquilo, eu estou seguro. Não adianta eu ficar preocupado, não adianta eu colocar o foco nesses perigos, porque isso não vai mudar nada. Davi usa esse momento para orar e adorar ao nome do Senhor. E aí ele conclui: pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu servo veja a corrupção. Lembra que até esse versículo ele foi usado lá em Atos por Pedro, quando ele estava falando a respeito de Jesus. Aqui, de fato, Davi estava falando dele mesmo. Porém, isso aqui, ele foi, como nós chamamos na teologia, um texto de duplo alcance, algo que estava iminente ali para ele, mas também que foi realidade para Jesus. Ele não permitiu que o Senhor Jesus, de fato, fosse corrompido. O corpo do Senhor não foi, como assim dizer, comido por bichos, vamos dizer assim. O Senhor, de fato, ressuscitou. Ele não permitiu que o corpo do seu santo fosse corrompido. No fato, o que o salmista estava dizendo aqui é que ele não tinha medo do que ia acontecer com o seu corpo. Ele não tinha medo do que ia acontecer. Por quê? Aí ele continua no versículo: tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Ou seja, o que Davi estava dizendo aqui é que ele estava seguro que que o Senhor não deixaria a alma dele na morte. Se ele morresse, ele iria estar com o Senhor. Lembra que aqui Davi não tinha toda aquela revelação que a gente tem hoje. Ele não sabia bem o que aconteceria.
não tinha, como a gente sabe, as questões de como Paulo tratou bem a respeito da morte, da ressurreição, dos santos futuramente, lá em 1 Coríntios 15, ele não tinha tudo isso, mas ele sabia que, pelo fato da fé que ele tinha em Deus, a alma dele não seria algo que seria perdida, corrompida, ele não iria perder aquela oportunidade de estar na presença de Deus. Então, mesmo diante daquela iminente situação de morte, Davi aponta para a sua confiança e a adoração em Deus. No versículo 11 ele termina dizendo: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria e à tua direita há delícias perpétuas. Independente do que fosse acontecer, independente do que os inimigos fossem chegar ou não chegar em Davi, ele estava tranquilo de que diante de Deus, ou de que ele confiando em Deus, isso ali seria só um motivo de alegria, pois ele estaria na presença do Senhor logo, logo. Então, irmãos, o que nós aprendemos nesse salmo é que, independente das situações que a gente passa, ou independente das situações que a gente viva, a oração é uma oportunidade de a gente adorar o Senhor, mesmo nas dificuldades. Uma das coisas que me chamou muita atenção no testemunho do pastor Timóteo é quando a gente estava conversando, que ele disse que lá no hospital, as enfermeiras muitas vezes não entendiam a reação de ele estar tão tranquilo. Numa UTI, muita gente morrendo, pessoas do lado morrendo, mas ele estava tranquilo. Porque não tinha o que fazer. Era confiar em Deus, adorar o nome do Senhor e esperar a vontade de Deus acontecer. Isso que nós temos que fazer na oração. A oração é uma oportunidade de a gente pedir. Certamente o pastor Timóteo pediu muito a Deus que permitisse que ele vivesse ou que as dores passassem, mas ao mesmo tempo adorou ao Senhor, aproveitou a oportunidade de dor, dificuldades para adorar ao Senhor e saber que ainda que Deus o levasse, era uma oportunidade de Deus ser glorificado. A oração é uma oportunidade que a gente tem de confiar e adorar ao Senhor, mesmo no meio das maiores dificuldades. Mesmo se você estiver no meio de uma iminente morte, o Senhor deve ser adorado. O Senhor é digno de confiança. O Senhor é aquele ao qual nós podemos nos dirigir e chamar Ele de nosso Senhor, de nosso Pai. É aquele que nós podemos nos relacionar com Ele e, no momento da oração, sabendo que Ele vai nos ouvir. Por mais que Ele não nos responda como nós queremos, ou na hora que nós queremos, ou do jeito que nós queremos, mas Ele vai responder. Ele está nos ouvindo, Ele está ali, é um Deus que é pessoal, e por isso nós podemos confiar nele e nós devemos adorá-lo. O salmista nos ensina aqui que a oração é também uma oportunidade de adoração ao Senhor, e nós podemos fazer isso por meio das nossas orações. Nossas orações devem envolver gratidão e confiança, a despeito do que aconteça, independente do que aconteça. Mesmo que a morte nos alcance, o fato de sermos filhos de Deus já é suficiente, isso basta, isso já basta. É isso que o salmista nos ensina. Oração, então, é uma oportunidade de confiar e adorar ao nome do Senhor. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado por essa reflexão que o Senhor nos ensina através do salmista Davi. Nós não sabemos exatamente qual era o momento que ele estava vivendo da sua vida. Foram tantas batalhas, tantas lutas, tantas dificuldades, mas aqui, mais uma vez, a tua palavra, através do teu servo, ainda nos ensina hoje que a oração é uma oportunidade de confiar no Senhor e te adorar, Senhor, mesmo que as situações sejam as mais difíceis. Ó Deus, nos ensina, Senhor, a ter essa confiança. Nos ensina, Senhor, a te adorar. Nos ensine, Senhor, mesmo no meio das frustrações, no meio das dores, dos medos, adorar o Senhor, louvar o Senhor, orar ao Senhor e direcionar toda a nossa confiança a Ti. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.